Boa noite, meu nome é Sandy e irei falar sobre as tendências e desafios do transporte de carga em Manaus. Atualmente, estamos vivendo em uma era em que a interconexão global aproxima elementos que décadas atrás pareciam inalcançáveis. Observamos mercadorias chegando em questão de dias, atravessando continentes em prazos hábeis. Contudo, tudo isso tem um custo, com sua relevância e complexidades inerentes. Com o crescimento industrial, muitas empresas estão migrando da região sudeste para o norte do Brasil, impulsionadas pelos benefícios fiscais concedidos pela Zona Franca. As organizações dependem de insumos para a produção, demandando uma cadeia logística meticulosamente planejada para evitar impactos na fábrica. Nesse sentido, é crucial contar com preços competitivos, eficiência nos modais logísticos e um planejamento preciso para evitar excessos ou faltas de matéria-prima em estoque. Assegurar o fluxo contínuo de insumos e produtos acabados torna o transporte um elemento essencial na cadeia logística empresarial. A infraestrutura desempenha um papel crucial na eficiência das atividades. No Brasil, a carência de infraestrutura de transporte encarece a logística. A região norte do Brasil enfrenta deficiências significativas em seu sistema de transporte, sendo o modal hidroviário mais utilizado, principalmente devido à complexidade da bacia amazônica. Em Manaus, a infraestrutura rodoviária é inadequada, com BRs com condições precárias e o modal marítimo predominante, sendo a opção mais viável em termos de custo, embora enfrente desafios devido às secas na região amazônica. A importância atribuída ao transporte de insumos e mercadorias é crucial, pois impacta diretamente no preço final do produto para o cliente. É fundamental destacar os desafios enfrentados para garantir um transporte adequado e eficiente. No Brasil, o modelo de transporte atual é o resultado do processo da colonização do país, no qual a Europa exercia forte influência sobre o seu desenvolvimento. Inicialmente, o transporte estava focado principalmente no modal marítimo, utilizado para exportar os produtos primários da colônia. Posteriormente, visando impulsionar um modelo econômico voltado para a exportação, foram construídas as primeiras ferrovias, que no Brasil tinham como principal objetivo escoar produtos primários, especialmente o café. Diferentemente do sistema ferroviário desenvolvido na Europa. Após a Segunda Guerra Mundial, os sistemas de transporte ferroviários e aquaviários no Brasil enfrentaram um declínio significativo devido à escassez do investimento. A importância do transporte de cargas em Manaus é devida à importância do sistema de transporte no mundo, que traduz em seu resultado a eficiência, pois é por ele que produtos essenciais chegam às mãos de seus consumidores. Uma nação ficaria paralisada se houvesse bloqueio de seu sistema de transporte. O transporte de carga desempenha um papel crucial em Manaus, que é considerado um polo industrial importante no Brasil. A cidade abriga a Zona Franca, um centro de produção e manufatura de eletrônicos, eletrodomésticos, motocicletas, entre outros produtos, com a presença de várias indústrias multinacionais. Portanto, a movimentação eficiente de mercadorias é essencial para o funcionamento dessas indústrias e o abastecimento da região. A importância do transporte para o desenvolvimento de uma nação é evidenciada pelas características que demonstram sua dependência. Enquanto um segmento industrial pode ter estoques existentes para sustentar a população por algum tempo, e as pessoas podem lidar diretamente com os produtores em caso de crise no setor do comércio. O mesmo não ocorre quando o setor de transporte é afetado. Se os transportes forem paralisados, as mercadorias não poderão chegar aos consumidores,
Portanto, o transporte desempenha um papel fundamental em qualquer economia. Tendências de investimento em infraestrutura na cidade. Diante da importância do transporte de carga em Manaus, é fundamental que haja investimentos contínuos em infraestrutura para garantir a eficiência logística e superar os desafios enfrentados pelas empresas que atuam nesse setor. No que diz respeito à infraestrutura rodoviária, uma das principais tendências é o aprimoramento das rodovias que conectam Manaus a outros centros econômicos. Um exemplo significativo desse investimento é a conclusão da BR-319, uma rodovia que liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia. A restauração dessa estrada, que está em condições precárias, tem o potencial de impulsionar o transporte de cargas entre a região amazônica e o restante do país, melhorando a logística e reduzindo os custos de transporte. Além disso, investimento em manutenção e ampliação de malhas rodoviárias existentes são cruciais para melhorar a conectividade de Manaus com outras regiões do país. A modernização das estradas e infraestruturas viárias é essencial para reduzir congestionamentos, atrasos e custos logísticos. Projetos de duplicação de pistas, construção de novas estradas e implementação de tecnologia de gestão de tráfego ajudaria a melhorar a fluidez do transporte de carga em Manaus. Os desafios logísticos enfrentados pelas empresas que atuam no transporte de cargas em Manaus. Um dos principais desafios enfrentados é o atraso da entrega das mercadorias, que pode ser atribuído a diversos fatores. A infraestrutura rodoviária em algumas áreas ainda precisam ser aprimoradas, o que pode causar congestionamento e lentidão no transporte de carga. Além disso, as condições climáticas, como as fortes chuvas na região amazônica, podem afetar a navegabilidade dos rios e impactar o transporte fluvial. Outro desafio logístico enfrentado em Manaus é a distância dos principais centros consumidores do país. A cidade está geograficamente distante dos grandes centros econômicos, o que implica em maiores custos de transporte e prazos de entregas. É válido ressaltar que a logística de transporte de cargas em Manaus não é apenas uma questão local, mas também tem impacto no contexto nacional e internacional. A região amazônica abriga uma rica biodiversidade e recursos naturais valiosos, e o transporte de carga deve ser realizado de forma sustentável, considerando a preservação ambiental e o respeito às comunidades locais. Foi realizada uma pesquisa qualitativa. Essa pesquisa permite ao pesquisador a obtenção de dados descritivos pelo entrevistado. Há uma interação entre o objeto pesquisado e o pesquisador. Na pesquisa qualitativa, o foco principal é o processo da abordagem e não o resultado ou produto. O estudo de caso foi realizado em uma organização de transporte na cidade de Manaus. A pesquisa foi realizada com a gerente da empresa de transporte e ela respondeu conforme a sua vivência no mercado e a sua experiência. Com base na pesquisa, foi usada a análise SWOT para identificar melhor os desafios do transporte de carga, identificando assim os seus pontos fracos e pontos fortes. Bom, o transporte de carga desempenha um papel vital no polo industrial de Manaus, garantindo o abastecimento da região e impulsionando a economia no local. Apesar das tendências positivas e dos investimentos em infraestrutura, as empresas que atuam no transporte de cargas em Manaus ainda enfrentam desafios logísticos significativos. Para superar esses desafios, é necessário um esforço conjunto entre as empresas, o governo e outras pessoas, claro. Obrigada.